Do Senhor. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Queridos, como Deus é bom. Como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. Não tem nem palavras para que a gente, palavras no dicionário para descrever a bondade de Deus. Paulo diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é nem o homem, não parte nem do homem, parte tudo de Deus. Como Deus é maravilhoso, gente, incrível. Bom, nesses dias nós conversamos sobre a necessidade de um começo, né? O porquê desse começo, o porquê que o homem precisa desse começo. Descobrimos sobre a consequência do pecado, o homem caiu, se desconectou de Deus, o homem escolheu comer da árvore que não era devido, escolheu ser alguém independente, queria ser um homem que vivesse conforme os seus conceitos, o seu achismo, tudo isso por causa da queda. A queda separou o homem de Deus. A queda descaracterizou completamente a obra de Deus e o homem se desviou da rota. Por isso, todo homem precisa de um encontro com Deus. Todo ser humano precisa de um Peniel. Todos os dias nós temos que nos reunir diante do Senhor para nos alimentar da sua presença, da sua palavra. Porque a maior tragédia que aconteceu em toda a história da humanidade foi quando o homem se separou do seu Criador. É isso que o diabo fez, separou o homem. E aí veio as consequências, né? As consequências do pecado foram terríveis, terríveis, terríveis. Por isso hoje eu quero conversar com você, antes de nós iniciarmos o nosso tema de batalha espiritual, sobre a necessidade de um homem, então, agora, uma vez que ele recebeu Cristo, uma vez que ele recebeu o Senhor como o seu único Salvador, como seu único Senhor, agora, aquilo que estava caído precisa, então, de uma transformação contínua e diária até o dia em que nós formos encontrar o nosso Abba, o nosso Pai. Então, hoje o tema é cura da alma, cura interior. Tudo isso faz parte de um projeto de restauração de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, só para a gente poder ler esse texto como texto base e entendermos aí o que o Senhor deseja para cada um de nós. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado, eu quero falar, quando a gente fala sobre cura da alma, ao falar isso, muitas pessoas podem pensar que a gente vai falar sobre técnicas psicológicas, técnicas psicoterapêuticas, mas eu quero deixar bem claro que não é nada disso, não tem nada a ver com essas técnicas naturais, porque cura da alma, ela tem tudo a ver com feridas, feridas que foram causadas por causa da queda, feridas que foram penetrando no coração do homem por causa da queda. Então, todos os homens têm e todos precisam de restauração. Quando nós falamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós acabamos de ler, nós vemos que o desejo de Deus é que espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente. Então, a salvação, ela começa no espírito. A lâmpada, ela estava apagada, o homem estava desconectado de Deus, o homem só tinha o espírito humano e ele precisava ter o espírito de Deus dentro de si. Isso só é necessário quando o homem nasce de novo. Nasce de novo. Então, quando nasce,
a lâmpada acende e aí agora então o homem consegue se comunicar com Deus. Só há comunicação com Deus por meio do Espírito. A alma, todos nós já sabemos que ela é a sede, né? É uma sede da mente, das vontades e das emoções. E o corpo é aquilo que nós nos comunicamos com o mundo, né? Estamos nos tocando, se movimentando, o corpo também é importante. Mas o interessante é que Deus quer que tudo isso seja restaurado. O corpo vai ser a última parte que vai ser restaurada completamente, que quando nós tivermos os nossos corpos glorificados. Então, nós podemos entender que como existe doenças do corpo, também existe doenças da alma. Que interessante. Agora, eu quero deixar claro que a doença da alma não tem nada a ver com o pecado. Nada. Porque para acabar com o pecado, você precisa de libertação. Você confessa o Senhor como seu Salvador, você confessa o Senhor como seu Senhor, e aí os seus pecados são cancelados, perdoados. Não tem nada a ver. Nada a ver. Isso nós vemos na consequência do pecado, e quando o homem recebe Cristo, ele tem os seus problemas completamente resolvidos. Agora, a doença da nossa alma é preciso de cura, ser curado pelo Espírito de Deus. Quando você é curado pelo Espírito de Deus, todo o seu ser começa a receber o transbordo, porque quando você tem uma comunhão com o Espírito, sua alma é completamente afetada e, consequentemente, também o seu corpo é afetado pela presença de Deus, porque a presença de Deus se manifesta no Espírito, e quando o homem está cheio do Espírito Santo, quando nós estamos cheios dessa presença gloriosa, então aí o transbordo começa para a alma, para as emoções, para a nossa mente, nossos sentimentos. Então hoje, nessa manhã, nesse pão diário, nesse devocional tão abençoado, eu quero falar isso com você. Por quê? Por que nós temos que ser curados, pastor? Porque o diabo tem uma intenção. Nós conversamos na sexta-feira de que o diabo não pode ferir Deus. O diabo não pode atacar Deus. Ele não pode atacar aquele que é o Criador, porque ele é uma criatura. Então o diabo ele tem uma missão: tentar ferir o homem, tentar ferir a criação de Deus, tentar fazer com que o homem fique ferido, e quando o homem está ferido, ele está preso. Ele vive como uma eterna criança, porque se ofende por qualquer coisa. Quando nós estamos feridos, nós nos ofendemos por coisas que são banais, vivemos olhando para o passado. Muitas pessoas vivem olhando para o passado, olha somente para trás, e quando você olha para trás, você fica paralisado, empedrado, você não consegue ver nada de bom no passado, porque é isso que acontece quando o diabo faz com que as pessoas fiquem feridas, pessoas ficam amarguradas, frustradas, porque elas estão olhando para trás. E quem olha para trás, normalmente se tornam pessoas amarguradas. É isso que o diabo faz. Você pega exemplo de homens, né? Como falo, homens, mulheres, pessoas que têm aí seus 50, 60 anos e querem viver como crianças. Querem olhar para trás e acham que ainda vivem naquele tempo, naquela época. Podemos olhar para o passado, sim, mas para absorver e lembrar de coisas boas, coisas que agradam, coisas que trazem saúde emocional e espiritual. Mas quando você olha para trás e você se sente frustrado, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo outro? Você então está, de alguma maneira, ferido e paralisado. Agora, o que eu quero falar com você hoje é sobre 5 tipos de feridas. Eu não quero enfatizar as feridas, eu quero enfatizar a cura. Mas para que haja cura, é necessário nós nos identificarmos com alguns tipos de feridas, que é a forma como o diabo trabalha. Então, a minha intenção é ajudar você a ser completamente liberto, é ser um instrumento de Deus para poder trazer luz em algumas áreas da sua vida, para que hoje, em nome de Jesus, essa cura transbordante, essa unção do Espírito venha iluminar os olhos do seu coração, que é o seu entendimento, e possa transbordar para a sua alma e também para o seu corpo, e ser assim
curado completamente pelo poder de Deus. Alguns tipos de ferida. Primeira ferida. Se eu perguntar aqui para vocês, alguém já foi traído aqui? Eu acredito que sim, né? Com certeza alguém aqui já foi traído, com certeza. Alguém já foi traído de alguma forma, em algum momento, e eu quero dizer para você que Jesus também foi traído. Não tem jeito. São coisas que são situações que o inferno arma para justamente ferir e prender. Prender. Muitas pessoas estão presas em feridas, presas pela traição. Se você perceber e ler lá em Mateus 16, no verso 23, ele diz o seguinte: Jesus responde para os discípulos: Senhor, quem que vai trair o Senhor? Quem que vai trair o Senhor? Aí Jesus ele responde e diz: olha, o que põe a mão no prato comigo, esse há de me trair. Que interessante. Só pessoas íntimas podem trair a gente. Só pessoas próximas, a gente deposita algum tipo de confiança ou muita confiança, é que realmente podem nos trair. E essas feridas, elas vêm por meio de relacionamentos, não tem jeito. Quem aqui já contou, às vezes, segredos íntimos para alguém? Esse alguém já expôs aí aquilo que você tanto confiou, compartilhou, e de repente você ficou sabendo que aquele segredo tão, aquela coisa tão preciosa que só você sabia e você compartilhou com alguém, alguém já ficou sabendo. Quantas pessoas já confiaram num casamento e ali, de repente, colocou toda a sua expectativa no relacionamento e ali, de repente, você ficou sozinho, abandonado, deixaram você para trás. Como diz o ditado, ficou no chinelo, né? E aí é duro. É isso que o diabo sempre tenta fazer: ferir. Para quê? Para te prender, para te machucar, para deixar você ali amarrado aos pés do diabo, viver uma vida de amargura. Mas quando você coloca a palavra de Deus na sua vida, quando você recebe o Senhor como seu Salvador, essas feridas, elas vão sendo curadas. Porque quando o homem caiu espiritualmente, se distanciou completamente de Deus. E, consequentemente, também a sua alma também, ela pitimbou. Ela foi se descaracterizando pelo pecado. O pecado descaracterizou o homem completamente de todo o seu ser. Por isso que Paulo diz que todo homem, seu espírito, alma e corpo, sejam conservados plenamente, irrepreensíveis para a volta do Senhor. Amado, quando o Senhor voltar, porque ele vai voltar nas nuvens em primeiro lugar, para arrebatar a igreja. Então o Senhor espera que todo homem já esteja ali pleno. Pleno é cheio, cheio em todas as áreas, cheios do Espírito Santo, uma vida de alma nas suas vontades, emoções, intelecto completamente abundante, de uma revelação, de uma compreensão clara, de um homem cheio da mente de Cristo, e o seu corpo também físico, consequentemente por causa da unção do Espírito e de uma alma restaurada, um corpo também curado pelo poder de Deus. Essas são as consequências, não do pecado, mas as consequências de um homem que está andando e trilhando um caminho com o Senhor, ser curado em todo o seu ser. Deus quer curar o homem completamente nessas três áreas, amado. Não é poderoso isso? Mas o diabo, ao contrário, ele quer destruir o seu potencial. O diabo quer destruir a vida de Deus que está em você. Agora, o problema é que muitas vezes nós entramos no jogo do diabo, porque o Senhor diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Sofremos muitas vezes porque falta conhecimento não teórico apenas, é um conhecimento da palavra, porque Paulo diz, só letra mata. Conhecimento teórico, só morte. Mas quando você tem a vida de Deus fluindo, por meio do conhecimento de Deus, através do Espírito Santo, então a vida abundante de Deus, ela vai curando você, o seu interior, constantemente, continuamente.
Amado, muitas pessoas deixam, quando passam por situações de traições ou feridas ou alguma coisa nesse sentido, elas sempre falam assim, deixa para lá. Deixa para lá que o tempo vai resolver. Deixa para lá que o tempo vai curar. Querido, o tempo só vai piorar essa ferida. O tempo só vai... como eu posso dizer? O tempo só vai fazer com que essa ferida aumente. O tempo não pode curar. Quem pode curar é somente o poder de Deus, a glória de Deus. Em nome de Jesus, amado. Pastor, como que eu faço então para ser curado? Querido, para ser curado é necessário liberar palavras, falar, abrir a boca, tirar daquilo de dentro que está te incomodando e falar as palavras certas, liberar as palavras, dizer, Senhor, eu libero o perdão, Senhor, eu perdoo, eu não quero andar mais amarrado, a partir de hoje eu quero entregar tudo em tuas mãos, eu não quero mais ficar conectado a esse sentimento, a esse pensamento, ao passado, eu quero me livrar hoje em nome de Jesus. Querido, o Senhor sabia muito bem o que era ser traído, mesmo porque ele foi traído. O apóstolo Pedro também ali, durante aquela madrugada, negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Olha só, pessoas próximas, muito próximas. Primeiro, Judas. Depois, Pedro. Olha que interessante. Interessante. Aí eu quero fazer para você uma pergunta. Você não precisa responder, tá bom? De repente tem algum tipo de mágoa no coração? Tem alguma coisa que traz um espinho, que incomoda você? Alguém traiu você? Alguém decepcionou você? Se alguém fez isso com você, em nome de Jesus, hoje é dia de cura. Se existe algum tipo de resquício no seu coração por alguma coisa que aconteceu no passado, se alguma coisa te faz você voltar ao passado há 10, 15, 20, 30 anos atrás, e aquilo te incomoda, te paralisa, em nome de Jesus, querido, hoje é dia de ser curado. Sabe, amados, o nosso coração é como se fosse uma maçã. Uma maçã. É como se fosse, quando ela cai, aquele pedacinho, ela cai no chão, um pedacinho de maçã, começa ali apodrecendo, e se não tirar aquilo, apodrece todo o resto. Por isso que Salomão diz em Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amado, isso é batalha espiritual. Proteger o coração é o maior patrimônio de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ontem eu estava conversando com a nossa secretária e ela compartilhou algo muito triste comigo ontem. Ela disse que o seu sobrinho de 24 anos tirou a própria vida, se suicidou. Se suicidou, um jovem cheio de esperança, de vida. É complicado como o diabo tem roubado o coração, como o diabo tem penetrado no coração e feito as pessoas fazerem coisas absurdas. Por algum motivo ele foi infectado, por algum motivo ele não conseguiu vencer essa batalha de proteger o coração. E ele foi induzido, foi levado a um ato completamente absurdo. O propósito de Deus é nos libertar daquilo que é jugo, daquilo que é prisão. Porque o diabo ele quer trazer jugo mesmo, prisão, prender o homem em relacionamentos abusivos, em situações, para ferir o homem e destruir todo o potencial. E o diabo usa a traição para isso mesmo. Então o Senhor, ele quer nos curar, nos libertar verdadeiramente. Porque cura interior é a coisa mais importante que pode acontecer, primeiro, com cada um de nós. O mais importante é a salvação. Com toda certeza, eu só consegui superar isso porque eu estava na presença do Senhor. Amém. Quantos hoje estão presos, irmão? Quantos milhares de pessoas estão amarrados hoje? Quantos? Muita gente. Às vezes não é... Porque a nossa briga não é contra as pessoas, mas é contra o diabo. O diabo usa pessoas. O diabo, assim como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas. Esse é o trabalhar do diabo mesmo, usar pessoas para prender aqueles que são filhos e trazer
Em vez de vida abundante, morte abundante em todas as áreas. Então a traição é uma ferramenta do diabo. A segunda ferramenta do diabo é rejeição. Rejeição. O diabo usa rejeição. E Jesus, ele conheceu todas essas coisas. Ele teve que pisar a planta dos pés na terra para conhecer a traição, porque ele não conhecia a traição. No céu não tinha isso. No céu não tinha traição, no céu não tinha rejeição. No céu tinha um relacionamento claro, pleno, abundante em todas as áreas, sem desconfiança, um relacionamento intenso de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então ele teve que vir na terra para conhecer o pecado, não praticar pecado, mas receber o pecado, conhecer o pecado, entender o homem, e aí ele veio resolver o problema do homem. Então para isso ele teve que passar por tudo que o homem passa, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele teve que ser traído e rejeitado. Se você ler Isaías 53, no verso 3, diz o seguinte: ele era o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi o mais rejeitado. Por quê? Porque ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Ele veio para os judeus. Ele veio para salvar a mim e a você também. Ele veio primeiro para o judeu, depois para o gentio. Aí o judeu não recebeu o seu Senhor. O judeu não recebeu o seu Salvador. E aí, então, ele começou uma obra com o gentio, começou uma obra conosco, e agora vai buscar os seus também, que são os judeus também. Deus ama todos. Imagina só, você vir com o coração aberto para os seus e você ser rejeitado. E ainda mais, pior de tudo, né? Ele foi trocado quando estava lá por Pilatos, em pé, todo ensanguentado. Ele achou não, ele veio para isso mesmo, mas Pilatos achou que os seus iriam dizer: solta-o, solta-o. Não, disseram: crucificam-o, crucificam-o. Mandaram matar Jesus. Olha que interessante. Ele foi trocado por Barrabás. Então os seus rejeitaram e preferiram um ladrão. Olha que coisa. Rejeitaram um Salvador. Alguém aqui de nós já foi trocado por alguém? Alguém aqui já tiveram uma preferência? Eu prefiro ele do que você. São aquelas coisas bobas, até num time de futebol, né? Você vai jogar um time lá de futebol ou de basquete, ninguém escolhe você, você é o último. Se é o último, você é escolhido. Se é o ruinzinho, se é o mais fraquinho, aí vai fazer o quê? Vou ter que escolher aquele. Aí você fala: meu Deus do céu, até aqui eu sou rejeitado. Então são coisas bobas, mas todo mundo já foi rejeitado, já foi trocado. Às vezes até não vem da mãe. Até muitas mães falam, às vezes, para os filhos: olha, eu preferia, já falou um dia, eu preferia você do que aquele outro. Então essas coisas, essas comparações ferem, palavras machucam, palavras destroem. Palavras, elas realmente são coisas que ela tem um potencial de destruir, como também tem um potencial de edificar. Muitas pessoas são rejeitadas hoje, se sentem rejeitadas por causa da cor, condição financeira, por causa do seu tamanho, do seu nome. Eu já vi gente rejeitar: não me fala assim não, me chama desse nome, porque eu tenho vergonha desse nome, me chama dessa maneira. Coisas que não têm o seu poder, mas estão lá, elas são rejeitadas. Pessoas que perderam, às vezes, os pais, se sentem magoadas porque se sentem culpadas de alguma forma. Então, são coisas que eu estou dizendo, são coisas básicas, chovendo molhado, mas são ferramentas que o diabo utiliza. Outra ferramenta: ódio. Olha que coisa. Ódio. Nós estamos vivendo uma geração de ódio. Ódio o tempo todo. Gente, é uma palavra de ódio, tem o gabinete do ódio, tem não sei o que do ódio. Jesus foi odiado. Ele foi odiado, trocado. Tinham vergonha dele, gente. É incrível isso. Mas ele passou por tudo isso, gente. Sabe por quê? Para entender a sua dor e a minha dor. Graças a Deus por isso. Ele não precisava passar por isso. Ele estava cheio da sua glória, mas se despiu da sua glória. Veio para entender o homem e receber todo o ódio, receber a traição, a rejeição, receber ali tudo, até a acusação. A quarta ferida é a acusação. Ele foi acusado
sem ter praticado nada, foi acusado injustamente. Aqui no nosso grupo tem alguém que já foi acusado injustamente? Né? Quantas vezes somos acusados? Você fez isso, você fez aquilo outro. Queridos, ele passou por tudo isso. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Quinta e última ferida, abandonado, deixado para trás. Na hora que ele mais precisou, os discípulos deixaram ele sozinho. Ele sabia de tudo isso. Sabe, irmãos, existem coisas que é bom estarmos sozinhos. Porque naquele momento que ele ficou sozinho, ali começou o seu calvário. Ele foi abandonado, deixado para trás. Não é o caso da irmã Melody, né? Mas muitas mulheres já foram abandonadas. Já foram deixadas para trás. Muitas que depositaram suas expectativas e quando viu, já foi. Quantas crianças são abandonadas num saco de lixo hoje, gente? Às vezes nós nem sabemos quantas e algumas que foram resgatadas. Parece que não. Essa criança ela vai ter um problema no futuro. Porque o espírito de rejeição e de abandono está nela. Agora, pastor, 5 feridas. O que fazer para ser curado, então, pastor? Qual que é o remédio para isso? Primeiro, querido, receber o seu Salvador. Tirar os olhos da ferida. Olhar para o Calvário. Olhar para Jesus e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor passou por tudo isso, o Senhor entende, o Senhor me entende, quer dizer que o Senhor me entende, então, quer dizer que, por isso que eu não estou sozinho, nunca o Senhor vai me deixar, nem me abandonar, então o Senhor me entende, Ele entende você, filho, Ele entende você, filho, Ele sabe tudo, conhece tudo, Ele teve que vir e conhecer, então Ele entende o que fazer. Colocar a sua vida nas mãos do Senhor e entender que Ele entende cada situação, cada parte, cada dificuldade. Cura da alma, filho, é um dos assuntos mais poderosos que pode acontecer na vida de um cristão. Se um cristão que nasceu de novo não for curado em sua alma, o seu potencial nunca vai ser desenvolvido. Nunca. Ele precisa, claro, primeiro nascer de novo, espírito, e a sua mente restaurada, seus sentimentos colocados na posição certa, e as suas emoções estão de acordo. Quando isso acontece, então, o seu potencial de tudo aquilo que Deus planejou vai acontecer. Aí você está na rota, porque se não acontecer, nós vamos ser aquelas eternas crianças que não crescem, que não amadurecem. Pastor, como que eu posso ser curado, pastor? Entrar para a vida da igreja, entrar para o corpo de Cristo, ir para a casa do Senhor, conhecer outros irmãos, estar ali junto, tendo comunhão com os irmãos. É fundamental fazer parte do corpo de Cristo. Ali você é alimentado, ali tem comida, tem banquete, ali tem família bendita. Há um Salmos, que é um Salmos 133, diz o seguinte: ai, como bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade, juntos no partir do pão, na comunhão, nas orações. Isso é poder, porque quando você está junto com os irmãos, uma unção ainda muito maior do que aquela que você já tem sobre a sua vida, ela se manifesta porque são muitas pedrinhas que estão juntas, que se unem e se tornam um edifício de Deus poderoso. Você nunca vai ver um edifício isolado com apenas uma pedra. Para se tornar um edifício, as pedras têm que estarem juntas. Quando as pedras se unem, aí um edifício é poderoso, edificado. Esse é o poder da igreja, estar juntos, amado, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque na igreja você aprende. Na igreja você aprende a se relacionar de uma maneira genuína. Na igreja você aprende a palavra de Deus. A palavra de Deus começa a penetrar dentro de você, ela começa a produzir cura. Aleluia. Amado, não adianta apenas saber e não ter convivência. Na igreja você vai ter convivência com outros irmãos. Em segundo lugar, em terceiro lugar, perdão. Perdão é que a irmã Melody acabou de falar. Perdão.
nós precisamos soltar as pessoas, como ela fez. Solte, libere. E perdão não é um sentimento. Ah, pastor, eu não estou sentindo. Não é questão de sentimento, é questão de você liberar, falar. Perdão é decisão. Perdão é decidir se ver livre. Perdão é decidir não carregar mais ninguém nas costas. Perdão é você soltar o seu passado e olhar para frente. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Se você quer o novo de Deus, então é necessário deixar o velho para trás e falar: Senhor, o que passou, passou, daqui para frente é eu, Senhor. Ah, mas não quero saber. Ah, mas eu também não quero saber. Agora eu quero uma vida nova, eu quero conhecer o seu coração. Porque, irmãos, ou você vive o velho ou vive o novo. É que nem a antiga aliança e a nova aliança. Paulo diz, é impossível o homem andar nas duas alianças. Quando você nasce de novo, você tem que decidir. Você vai querer viver uma mistura, misturar um pouquinho, que não vai manifestar poder nenhum de Deus, nem libertação, ou você vai querer deixar a antiga aliança e entrar na aliança, na nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho. Tem que tomar uma decisão hoje. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Glória a Deus. Você já perdoou? Se não perdoou, se isso tem te machucado, hoje é dia de soltar. Libera, porque a glória de Deus já está sendo derramada sobre a tua vida. Tudo que eu estou dizendo a você hoje é batalha espiritual, faz parte de uma batalha espiritual. Irmão, você pensa que é fácil perdoar? Você pensa que é fácil? É fácil, mas ao mesmo tempo parece que é muito difícil. Em quarto lugar, para sermos curados, é preciso ter a nossa mente renovada. Mente renovada é o que Paulo diz, e não vos conformeis com esse sentimento. Não vos conformeis com isso ou com aquilo outro, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Pastor, como que eu posso renovar a minha mente? Leia a palavra, sonhe a palavra, medita na palavra, porque a única maneira de você vencer o diabo é conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Querido, em nome de Jesus. Jesus venceu o diabo lá no deserto usando a palavra para concluir o meu raciocínio nessa manhã. Se você pegar José, José é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. José tipifica a figura do Senhor. José, ele é como se fosse o Senhor. No meio de 12 irmãos, ele foi rejeitado. Ele foi desprezado, abandonado e foi alguém que praticaram ódio com ele mesmo, dos próprios irmãos, que coisa interessante, e foi vendido como escravo. Olha que interessante, que coisa absurda. Tudo isso aconteceu com José. Colocaram José como escravo no poço para não matar José. Ele foi para o Egito como escravo. Ele não se vingou, não quis se vingar, mas ele se alimentou da palavra, com certeza das promessas que Deus havia dado a ele, que ele seria alguém bendito e abençoado. Ele se alimentou da presença, da palavra e não guardou vingança no seu coração. E no final da sua vida, Deus o prosperou de uma maneira poderosa e salvou a terra da fome naquela época. Deus usou José como um canal poderoso. Assim também, querido, quando nós decidimos não guardar rancor, não guardar mágoa, liberar perdão em vez de vingança, nós nos tornaremos libertos, prósperos, abençoados. Vamos abençoar em nome de Jesus, porque quando você libera perdão, o canal de Deus está aberto sobre a tua vida e o fluir de Deus vem, e a prosperidade, a saúde. Saúde, quando eu falo, não é prosperidade, não é somente dinheiro, não, mas prosperidade no espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Querido, eu queria orar com você nessa manhã. Como passa as horas? Como passa muito rápido as horas? Você realmente perdoou as pessoas que te feriram? Eu creio que sim. E se não perdoa agora, eu queria orar com você nessa manhã.
Queria orar com você nessa manhã para que esse pedacinho da maçã fosse retirado. Que se existe algum resquício de alguma coisa do teu passado, seja agora cortado e retirado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tem um potencial enorme para liberar sobre a tua vida. A cruz do Calvário já liberou tudo o que você precisa, mas para que esse potencial se desenvolva, filho, olha para a cruz agora e veja lá. Veja lá. Ele está dizendo para você, filho, eu já fui magoado, eu já fui traído, eu já fui ferido, eu já fui abandonado, eu já fui deixado para trás, eu já fui trocado. Eu sei o que você está sentindo, mas no momento em que você me recebe como Senhor, eu vim receber tudo aquilo que te machucava, colocou em mim aquilo que te machucava, eu estou colocando em você aquilo que eu tenho, que é minha vida, minha glória, meu poder, o meu potencial. Agora, tal como eu sou no céu, você é na terra agora e já pode desfrutar da presença. Irmão, quando você é liberto na sua alma, os demônios fogem. Querido, a paz que excede todo entendimento começa a brotar de você, de dentro para fora, até se tornar um rio de água viva. Eu quero orar com você nessa manhã, nesse devocional, nesse dia tão abençoado que Deus preparou para mim e para você. O que te incomodou hoje? O que estava te incomodando? O que estava te perturbando? Coloque tudo isso agora, nesse momento, nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. A minha oração não é poderosa. O que é poderoso, filho, é a presença. O que é poderoso, filho, é a palavra. Ela não volta vazia. E sabe, enquanto nós estávamos conversando, o Senhor estava entrando e limpando e restaurando. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Pai, amado, eu te louvo pela obra do Calvário, pela obra completa. Te louvamos porque o Senhor veio a essa terra só para receber todas as nossas feridas. O Senhor veio a essa terra para nos libertar do jugo, da prisão, das cadeias emocionais, das cadeias espirituais que o diabo havia nos prendido, Senhor. Obrigado, Pai, que lá no Calvário o Senhor esmagou a cabeça da serpente e nos libertou completamente. Que o mesmo Deus de paz, a partir de hoje, Senhor Deus, possa manter os nossos espírito, alma e corpo conservado plenamente irrepreensíveis para a sua volta. Portanto, hoje, Pai, agora, em nome de Jesus, qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de ressentimento, qualquer tipo, Senhor Deus, de espírito de rejeição, de traição, que afetou o meu irmão, que estava prendendo de alguma forma, prender para que não pudesse se desenvolver, caia agora por terra, seja quebrado agora, as cadeias sejam quebradas agora em nome de Jesus. Todo espírito de tristeza, Senhor, todo medo, todo ressentimento, em nome de Jesus, toda raiz de amargura, já trocada pela vida, pelo fluir da sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa manhã, para que a tua presença viva, para que teu amor, Senhor, seja liberado e derramado sobre cada coração, e que cada um aqui se sinta amado, e que o Senhor possa ter a clareza de que os corações estão sendo curados nesse momento, Pai, e que o teu filho entenda que o Senhor preparou não somente um dia de milagres, mas uma vida de milagres, de glória em glória, de vitória em vitória em todas as áreas. Nós oramos nessa manhã, Senhor, porque sabemos que a batalha já foi vencida pelo... Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Que Deus possa ter os nossos olhos espirituais abertos. Amém. Que possamos ser transformados de glória em glória, em vitória em vitória. Louvado seja Deus. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma.
cada um aqui. É um assunto que eu considero um dos mais importantes no corpo de Cristo. E como eu já falei demais, eu quero ouvir vocês aí.